What is up, guys? This is Teacher Marcelo here from 5 Minute English, and today we're going to be speaking about the present simple interrogative form. So stay tuned for the class today. Beleza, então, pessoal, hoje nós vamos aprender sobre o present simple interrogative form, a forma interrogativa do present simple. E existem apenas duas coisas que nós temos que fazer para realizar perguntas com o present simple. Então eu vou deixar isso de forma bem fácil e bem objetiva para vocês. Nesses casos, você tem que usar o auxiliar do na frente da sua pergunta. É bem fácil para fazer perguntas usando o present simple. Assim como nós tratamos no passado, onde usamos o did na frente da frase para fazer perguntas no passado, no presente nós usamos o do. Então, por exemplo, do you have a car? Você tem um carro? Do you study English? Você estuda inglês? Do we have time to play? Nós temos tempo para jogar? Do they go to work by car? Eles vão para o trabalho de carro? Do I speak English? Eu falo inglês? Então, pessoal, como vocês podem perceber nessas frases, você usa o do logo no começo da frase, depois o pronome I, you, we ou they, e logo no fim você usa o verbo no infinitivo, ou seja, você não faz qualquer alteração ao verbo. Isso também funciona com he, she ou it. Lembrando que na aula passada nós tratamos sobre o present simple affirmative form, a forma afirmativa no presente simples. Quando você usa he, she ou it no afirmativo, você tem que fazer uma alteração ao verbo, ou seja, você tem que acrescentar o s, o es ou o ies. Já no caso da forma interrogativa, você não faz qualquer alteração ao verbo. O que você faz é acrescentar o does logo no começo da frase. Por exemplo, does he work here? Ele trabalha aqui. Does she play soccer? Ela joga futebol. Does it work correctly? Funciona? Isso funciona normalmente ou corretamente? Portanto, pessoal, no caso de perguntas usando he, she ou it, você tem que acrescentar o does e não fazer alteração ao verbo. Você usa o does no começo, usa o pronome he, she ou it, dependendo de quem você está se referindo, e você coloca o verbo no infinitivo, sem qualquer alteração. Lembrando que você pode fazer perguntas usando sujeito ao invés de pronomes. Por exemplo, do your parents have a car? Os seus pais têm um carro? É a mesma coisa que você falar do they have a car? Eles têm um carro? A regra continua, a regra é a mesma, porque você continua se referindo a they, mas usando o sujeito your parents. Lembre-se que nesse caso você não pode repetir o sujeito e o pronome. Por exemplo, do they, your parents, have a car? Eles, os seus pais, têm um carro. Cuidado com essa duplicidade na pergunta. Ou é uma coisa ou é outra. A mesma coisa com he, she ou it. Por exemplo, does Carlos study English? O Carlos estuda inglês? Ou does he study English? Ele estuda inglês? Novamente, não repita ou não cometa duplicidade. Does he, Carlos, study English? Ele, Carlos, estuda inglês. Agora, pessoal, para responder essas perguntas de forma rápidas, o que nós chamamos de short answers, respostas curtas, é bem fácil também. Exemplo, se você tem uma frase como do you work here? Você trabalha aqui? A sua resposta não vai ser yes, I work, mas vai ser yes, I do. A mesma coisa com o negativo. Do you work here? No, I don't. Outros exemplos. Do they have a house on the beach? Eles têm uma casa na praia? Yes, they do. No, they don't. Você tem que responder com um auxiliar que você utiliza para fazer a pergunta, que no caso é o do. No negativo, don't. A mesma coisa com o does. Por exemplo, does he study English? Ele estuda inglês? Yes, he does.
No, he doesn't. Então, lembrando, você não responde com yes, he studies ou no, he doesn't study. Você responde com um auxiliar que no caso é o does. Yes, he does. No, he doesn't. Agora, pessoal, você também pode fazer perguntas sem usar o auxiliar. Isso é muito comum. O que a gente está tratando aqui é de um inglês muito formal, um inglês gramaticalmente correto. Mas a gente sabe que na rua você pode escutar e se expor a situações informais, porque a língua é muito democrática. Então, por exemplo, alguém pode chegar para você e mudar a entonação da frase para fazer uma frase interrogativa. Exemplo, you work here? Você trabalha aqui? Então você não usa o do, você começa já com o sujeito, you, mas você muda a entonação. You work here? É a mesma coisa com o he, she ou it. He studies here? Ele estuda aqui? Então, lembrando, isso também é possível. Porém, tome cuidado para não cometer esse erro quando você está fazendo uma apresentação ou participando de um contexto mais formal. Isso se trata de uma linguagem informal, no dia a dia, na rua, com os amigos, pessoas que você já conhece. Você também pode fazer perguntas informativas, usando o WH questions, ou seja, perguntas com what, o que, who, quem, why, porquê, when, quando, where, onde. Exemplo, where do you work? Onde você trabalha? What do they do? O que eles fazem? When do we study? Quando nós estudamos? Why does she live here? Porque ela mora aqui. Então, nesses casos, você tem que usar o WH questions em primeiro lugar, o do ou does, dependendo da pessoa que você utilizar na frase, a quem você estiver se referindo, a pessoa, o sujeito ou o pronome e o verbo finalmente da forma infinitiva, ou seja, sem alterações. Lembrando que quando você responde a perguntas, você está respondendo de forma afirmativa. Então, você tem que tomar cuidado, porque dependendo da pessoa a quem está se referindo, você tem que fazer alteração no verbo. Por exemplo, why does she live here? Por que ela vive aqui? Quando você responder essa pergunta, você vai responder com o she, porque a pergunta foi usando o she. Então, lembre-se, conforme a nossa aula anterior, quando você usa he, she ou it, o verbo tem que acompanhar s, es ou ies, dependendo de como esse verbo termina. Então, nesse caso, why does she live here? Você responderia, she lives here because she likes it. Ela vive aqui porque ela gosta. Então, como você pode reparar, o she likes, o likes, o verbo likes, carrega o S logo no final, porque você está usando o she likes ou lives no afirmativo. Outro exemplo, what does he do? O que ele faz? Novamente, você está usando o he. Então, quando você vai responder, he works as an engineer. Ele trabalha como um engenheiro, ou ele é um engenheiro. Novamente, o verbo work tem que carregar o S, porque você está respondendo de forma afirmativa, usando o he no presente. É isso aí, galera. Essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Como sempre, a gente quer incentivar vocês a participarem, a produzirem com a aula que vocês viram hoje. Então, se você gostaria de participar, você tem 3 alternativas. Você pode deixar as suas perguntas ou os exemplos das suas perguntas aqui nos comentários em nosso vídeo. Também temos o nosso grupo de estudo no Facebook. Você pode entrar, participar e ao longo da semana nós estaremos treinando o que aprendemos aqui com essa aula hoje e finalmente o nosso grupo no WhatsApp, que se trata de um grupo de estudo mais voltado para o speaking. Se você gostou dessa aula hoje, então dê um like no nosso vídeo, compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais, inscreva-se em nosso canal, lembre-se que nós temos a nossa página no Facebook e também temos o nosso perfil no Instagram, onde postamos dicas e recursos diariamente para que você continue progredindo no aprendizado do idioma. Thank you for watching and I'll see you guys next class.